Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, meio-dia e 30, horário de Brasília, e você está no Enfrentando a Dislexia. Eu sou Caroline e eu ensino mães a entenderem os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares e ter um filho vencedor na escola. Hoje nós temos uma live muito interessante, nós iremos falar com a Gláucia Alexandrias, e a gente vai conversar um pouquinho. Você que é mãe, você que é empreendedora, você que é mãe de disléxico e às vezes não tem tempo para ajudar o seu filho com a lição de casa e às vezes acaba perdendo uma reunião de trabalho, ou às vezes quer trabalhar fora, mas não pode porque tem que ajudar o seu filho em casa. Essa live é para você. Então, se você já tem uma amiga que essa amiga tem essas mesmas dificuldades suas, manda essa live para sua amiga, para a professora do seu filho. Tem muitas professoras que não têm tempo de ajudar as crianças com dificuldade de aprendizagem, porque tem a classe toda, porque tem os problemas dela pessoais. Então ela fala, não, eu não consigo balancear isso, então deixa a criança lá no canto e deixa eu arrumar. Se conhecendo, tendo esse autoconhecimento que a gente vai conversar hoje, que a gente vai falar com a Gláucia, você vai conseguir fazer todas essas coisas. Trabalho, família, casa, cursos, voltar a estudar com mais facilidade, né, com mais domínio de si mesma, se conhecendo, e é um fator muito importante. Então eu vou chamar a Gláucia aqui, que eu acabei de vê-la, ela entrou, eu vou chamá-la, vamos lá, pra gente iniciar essa live. Foi. Apareceu? Foi, agora te vejo. Demorou, mas funcionou. Menina, isso aqui me lembra aqueles tempos daquela palavra que começa com P e termina com pandemia, misericórdia. A gente fez live na vida, né? Ai, eterno. Ai, agora você tá moderna, porque agora é podcast. Agora é podcast. Chique, temos o podcast todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Aqui no meu horário ou no seu horário? No horário de Brasília. Horário de Brasília. No meu horário aqui do Brasil. Legal, Carol. Antes da gente começar, queria agradecer a todas que entraram. Já vi aqui que a Associação Dislexia do Rio Grande do Norte entrou. E todas as mamães empreendedoras, mamães de disléxicos que entraram, que vão entrar, sejam bem-vindas. Eu queria apresentar para vocês a Gláucia, vou dar agora a palavra para ela se apresentar. Quero dizer uma coisa para vocês, essa mulher mudou a minha vida. Num período que eu não sabia onde, como, nem por onde iniciar, na área do empreendedorismo, na autoajuda ali entre mãe e filho, ela me ajudou e vocês vão entender o porquê. E vou também dar um outro gancho aí. A Gláucia faz parte do curso Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Ela tem um mini curso lá dentro, uma pequena parte do bônus é da Gláucia, onde ela vai falar um pouquinho também pra gente aqui na live, o que ela faz lá dentro. Então, Gláucia, a palavra é tua. Primeiro de tudo, bom dia ou boa tarde, Carol. Obrigada pela oportunidade. A Carol é daquelas pessoas que moram no nosso coração, então é tão bom poder fazer parte disso. E quando as pessoas elas têm que é um calling, né, um chamado, e poder fazer parte. E foi tão pequenina a contribuição, é que ela é desse tipo de pessoa que supervaloriza as pessoas que participaram da jornada dela, mas eu tenho que reconhecer que foi uma contribuição tão pequenina. E hoje vendo o tamanho da missão da Carol de ajudar outras mães, de multiplicar aquilo que ela aprendeu para si, com o filhote dela, o lindinho, os 3 lindinhos, mas especialmente a Andréa, e poder fazer parte disso, para mim, é uma honra, é um privilégio. Eu sou tão grata a Deus de poder compartilhar de certa forma. Bom, falando um pouquinho, então, dessa questão do autoconhecimento, meu nome é Gláucia, trabalhei numa multinacional por mais de 10 anos, depois eu saí, fui trabalhar numa igreja e no final de 2019 abri minha consultoria, que fez aniversário de 4 anos. Eu comecei a trabalhar fez 4 anos, Carol, você acredita? Legal. Foi rápido, fez agora em setembro, 4 anos. E foi muito engraçado, porque no final de 2019 eu abri a consultoria para fazer palestra. Como vocês vão notar, eu falo mais que a minha boca. E aí eu ia fazer palestras motivacionais em empresas, estava com todo aquele projeto. Em setembro, em fevereiro, um tal de um vírus apareceu, que eu tinha certeza que ia ficar pro lado de lá, pois ele veio, né?
E ficamos aí aqueles 2 anos. Então, bem naquele tempo, e acho que dali, muitos de nós tiramos várias lições, né? O que fazer com os contratempos. E aí, um grande amigo virou e falou assim, nossa, você fala bem, nananã, por que você não faz os vídeos na internet? Nisso de fazer vídeos na internet, uma pessoa virou e falou assim, nossa, você fala bem, tal, tal, tal. Tudo meus amigos, viu, gente? Falando que eu falo bem. Só que quando gente de mercado começa a te falar que você tem uma qualidade, uma característica, eu já quero te deixar isso como dica de autoconhecimento que eu falo para os meus mentorandos, eu falo para o pessoal, aqui para os meus clientes a quem eu atendo. Se as pessoas começam a afirmar muitas vezes que você é bom em alguma coisa, por favorzinho, vou até chegar o cara bem perto, dá uma atenção para isso. Porque quando as pessoas começam a repetir muito que você é bom em determinada função, determinado projeto, ou fazendo algo, provavelmente você é bom mesmo. Então, eu não sei, Carol, como é o italiano, que você já está mais italiana do que brasileira, mas aqui para nós, e você sabe bem disso, a gente é terrível para fazer elogios e pior ainda para recebê-los. Então, é difícil quando a gente começa a ser elogiado, a gente sempre acha muito que não está querendo. E não está querendo nada, tu é bom nisso. Então, eu comecei a ouvir que eu era boa naquilo, eu falei, bom, quando eram os meus amigos, eu não considerava, mas gente de mercado começou a falar que eu era boa nisso, eu falei, bom, eu preciso dar uma atenção, eu acho que eu tenho uma capacitação aí para fazer algumas coisas. E uma colega da época da empresa que eu trabalhei, da multinacional, Cláudia, que vídeo sensacional, blá, 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 eu quero que você seja minha coach. Eu falei, meu Deus do céu, nem coach eu sou, e não sou até hoje. Mas eu tive acesso a esse curso de analista DISC, já vou explicar o que é. Fiz essa formação para fazer um mapeamento de perfil comportamental. Nada mais é do que descobrir comportamentos que são fáceis para a gente, que são inerentes e que eu posso fazer uso. Tanto para o meu dia a dia, tanto para empreender, tanto na minha casa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus familiares, na minha comunidade, onde eu sirvo pessoas, tanto para obter êxito nos meus projetos pessoais, nos meus planos e tudo mais. Esse é o ponto do DISC, é nada mais do que isso. E aí eu comecei a fazer esses projetos e foi bem ali em 2020, então não tinha nem um aninho, que a Carol, a gente começou a fazer esse trabalho juntas, né, Carol? E quando a Carol chegou, era uma mãe com filhos na pré-adolescência, já não estão mais crianças, mas ainda não adolescentes, e ela, tudo que ela queria, espero não estar te expondo na internet, Carol, porque eu achei o seu objetivo na época tão lindo, me tocou tanto, tudo que ela queria era que a família dela tivesse orgulho dela. Ela queria construir algo para que os filhos, a esposa, os familiares tivessem orgulho dela. Mal sabia ela que era Deus plantando essa sementinha dentro do coração dela. E olha aí, gente, essa mulher ajudando mulheres, ajudando mães a tornar os seus filhos vencedores. Que orgulho poder fazer parte disso tudo. É claro que à época a gente não tinha noção do que estava sendo construído. Mas como tudo na nossa vida, o primeiro passinho, a gente ainda não tem toda a dimensão do que vai acontecer. Então eu só posso ser muito grata por fazer parte de algo que eu nem sabia do que estava sendo construído, mas que prédio maravilhoso. Estou muito orgulhosa de você, Carol. Amém. Muito orgulhosa. Amém, obrigada. Eu queria deixar uma palavrinha também. Eu também não tinha ideia. Eu sabia que eu tinha visto uma luz, assim, no túnel, que a Gláucia era o projeto dela era um percurso que eu teria que fazer. E eu estava buscando esse percurso, eu queria fazer esse percurso, mas eu não sabia como. E ela, através dela, desse programa dela, por isso que eu chamei Mães Disléxicos Empreendedoras, porque a gente fica perdida, são tantas demandas, né? São tantas vozes para seguir que você fica meio que... Eu vou lá, vou aqui, o profissional, a escola, o trabalho, a casa, o meu marido. Então você fica perdida. E quando você tem um caminho para seguir e você cumpre o seu papel, porque eu era a mãe, né? A mãe dona de casa. Uhum. Né? Eu não era a mãe que provia ou a mãe que, por mais que eu trabalhasse também, mas eu nunca me olharam mamãe a dona de casa, a mamãe a empreendedora. Era a mamãe a dona de casa. E eu não queria repetir padrões, né? Porque minha mãe foi dona de casa, foi empreendedora também. Minha mãe teve negócios.
mas ela se via muito como dona de casa. Então eu queria quebrar isso. E quando eu saí de casa, me casei, minha irmã se casou, minha mãe entrou em uma grande depressão. E eu estava vendo meus filhos crescerem. E eu oro muito para que os meus filhos voem, né? Para que eles estudem, vão e vai para as nações, e vai atrás do sonho e prossigam. Então eu já estava vendo meus filhos crescerem e irem embora, e eu aqui sozinha, dona de casa, igualzinho minha mãe. Então eu queria quebrar padrões, né? Eu não queria repetir. E através de você eu consegui. E aí tudo começou a mudar. Ó, já isso eu nem lembrava. Só da sua fala começou a vir. Maravilhoso. Não, e isso que é muito legal, porque assim, Carol, quando a gente fala de maternidade da nossa própria história pregressa, e onde a gente está e onde a gente quer chegar, a gente não precisa abrir mão de tudo, mas a gente precisa abrir mão daquilo que nos prende. Eu tive o privilégio de conhecer a sua mãezinha, que foi um pouco minha também. E a tia Miriam, cara, que mulher, meu Deus do céu, que mulher extraordinária. Mas quando você fala de romper padrões, padrões que você não queria, que você vê as coisas incríveis da sua mãe, mas padrões que você não queria repetir. Isso pra gente em tudo. Então, a profissional que eu fui no passado, eu consigo olhar coisas incríveis da minha jornada profissional que eu quero trazer como um legado, e eu amo essa palavra legado. Um dia a gente podia falar só sobre legado, porque eu amo essa palavra. Mas que também coisas que eu quero romper, eu não quero trazer, meio que eu sou cristã, então, usando aqui Bíblia, deixando que para trás fica, eu avanço para as coisas que diante de mim estão, para eu prosseguir para o alvo. E é isso que a Carol se deparou, aproveitando as coisas incríveis que ela recebeu, e ela aproveitou mesmo, mas trazendo a história que era dela, que não é a da mãe dela, e que não é de ninguém, é a dela. Então, para você, mãe, que tipo, puxa vida, de repente tem desafios, e provavelmente tem, diferente da sua mãe, porque foi outro cenário, outro contexto, outra geração, e você tem outros filhos. Então, é isso. Receba o teu legado, é um embrace no inglês, tipo, acolha o teu legado, mas tem a tua história, quem você é chamada para ser. E essa jornada junto com esse mapeamento de perfil comportamental, ele te dá insumos, ele te dá recursos para que você lance mão disso para aproveitar para a tua própria história. Seja como mãe, seja como empreendedora, como mulher, né, Carol? Porque a gente divide muito a nossa vida em caixinhas, mas na verdade a gente é um ser único, todo complexo. É verdade, é verdade. E essa frase que você fala, né? Ser chamada para ser quem você é. É isso? Para ser quem Isso. você é. Ajuda pessoas e organizações para se tornarem quem elas são chamadas para ser. Se tornarem quem elas são chamadas para ser. Essa fala, eu me identifico muito, porque eu quero ser quem Deus quer que eu seja. O sonho de Deus, aquilo que Deus sonhou, falou com a Caroline, ela vai ser isso. Eu desejo isso. Né? Eu desejo ser essa pessoa. E eu acho que cada mãe que está aqui hoje deseja isso também, porque significa que você vai ser, né? Eu não vou falar a perfeição, mas você vai ser aquilo que Deus preparou para você, para que você fosse aqui nesse momento, nessa terra, né? Então, trazendo para o lado mãe, empreendedora, professora, é maravilhoso você ter esse papel e você conseguir fazer esse papel com excelência. Mas eu só consegui depois que eu fiz o percurso do DISC, né? E pegando um gancho aí do DISC, conta pra gente, assim, mais ou menos o que é esse caminho, esse DISC, esse passo a passo. Eu disse que então ele é um mapeamento de perfil de comportamento, ele nada mais é do que ele vai pegar padrões de comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais proativa, uma pessoa que ela é mais estável, ela não é tão agressiva nas suas colocações, uma pessoa que tem muita objetividade, uma pessoa que faz amigos ou que se comunica muito facilmente, uma pessoa que é mais analítica, ela para mais para pensar. Então, diz que vamos lá, porque eu estou misturando os assuntos. São 4 principais perfis de comportamento.
Um deles é o estável. Então, é uma pessoa que... Eu brinco que toda equipe teria que ter um estável, pensando em organização. É uma pessoa calma, ela vai... Sabe aquela pessoa que vai trazer aquele clima de estabilidade, né? Estou sendo aqui repetitiva, mas assim, tá todo mundo assim, o pau tá comendo e a pessoa tá ali calma, e ela está mantendo o equilíbrio do ambiente. Então, é uma pessoa que vai ser mais tranquila, ela, debaixo de pressão, ela vai reagir bem no sentido de que ela não vai ficar nervosa, então ela vai ser um pouquinho mais planejadora. Aí vai ter o analítico. O analítico é aquela pessoa que ela até começa, ela demora para começar projetos. Por quê? Ela vai ver histórico, ela vai ver dados, prazos, quem já fez, se já tem modelos aplicados, ela vai pesquisar a fundo. Então, pesquisadores, pessoas de laboratório, pessoas que vai ver dados, fatos, comprovações, esse é um analítico. Ele é muito menos emocional e ele é muito razão. Essas pessoas, em geral, são muito razão. Aí tem o dominante. Dominante, meu filho, é um trator. Você deu um problema para ele, você mal terminou de verbalizar, ele já foi e voltou com 45 soluções. E se bobear, já começou a aplicar antes de te falar. Então, ele é um trator de processos, mas às vezes ele é um trator de pessoas, porque ele também não é muito relacional com pessoas, ele é de resultado. É a pessoa do resultado. Pá, 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 ela é muito rápida, rápida, rápida. A palavra que eu definiria um dominante é velocidade. E aí tem o influente, que é o cabra que vai falar mais que a boca, mas que tem uma persuasão, convence pessoas, traz as pessoas para perto, as pessoas compram a ideia da pessoa, nem sabe por quê. E ele é muito voltado para pessoas, ele é muito menos processos, e ele é muito mais pessoas. Então, são 4 perfis distintos. Raramente a pessoa é uma coisa só, ela é a combinação de duas. A Carol, se eu não me engano, ela mistura, e é muito claro, é só conversar com a Carol, a gente percebe. Ela é analítico com estável, porque ela é muito voltada para pessoas, mas ela é uma super planejadora. Então, vai ter sempre essa função entre os dois. Eu sou influente com estável. Então, eu sou pessoas, 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 pessoas. O processo é uma luta. Claro, depois que você passa dos 40, você se organiza, porque não é o meu natural, mas você vai desenvolvendo. Então, isso que é legal. Então, tem perfis, tem coisas no meu perfis que eu brinco que são superpoderes, que eu nasci com eles e faço uso deles. Tem coisas que eu não nasci, eu brinco que eu não nasci com esse botão. Eu não sou organizada. E eu ouço muito das pessoas, Gláucia, você é muito organizada. Eu dou muita risada, eu falo, não sabe de nada, é inocente. Eu não sou organizada coisa nenhuma, eu sou tão bagunceira que eu tenho que me organizar, senão, gente, como é que você empreende? Como é que você sai? Como é que você avança nos seus processos, seus projetos, se você não se organiza? Para a Carol é nato, a Carol é planejadora, ela é muito... A Carol, se vocês soubessem o escopo que ela me mandou dessa live, queridos, aquele escopo, eu fiquei assim, nossa, que coisa mais linda isso que tá isso aqui. Porque é muito perfeito, e é dela. Eu também faço escopos para live. Primeiro que ele se compara com dela. E segundo que eu tenho que fazer, porque senão eu saio vida louca aqui falando mais que a boca e a gente perde os objetivos. Então é isso. Por que é importante você, querida mãe, você que está assistindo a gente? Já ouviu aquela frase? Nasce uma mãe, nasce uma cu. E a gente se sente, seja no nosso papel como empreendedor, tem até um negócio falando essas coisas aqui. No nosso papel como empreendedor, seja, eu não tenho filhos, né? Seja como mãe, seja no papel que você recebeu. Eu creio que da parte de Deus, mas se não é o que você crê, aonde você se coloca no momento, eu realmente acredito que você, junto com seus desafios de vida, você recebeu coisas incríveis que vão te capacitar para você vencer os desafios que você tem, seja como empreendedor, seja como mãe, seja no papel onde estiver alocado o seu desafio. Mas, quando a gente não conhece quais são esses nossos superpoderes, como a gente sofre? Porque aí eu começo a achar que eu só vou ser uma mãe de sucesso se eu for igualzinha a Carol. A Carol, ela vai ensinar para vocês, e tem feito com muito êxito, proceder, passos que vão te ajudar no seu exercício diário para tornar o seu filho esse aluno vencedor. Mas você pode fazer uso dos seus comportamentos, daquilo que são seus superpoderes, para tornar o seu filho aluno vencedor. Então, é claro, a Carol, ela vai ter esse case de sucesso que é o dela própria ou do próprio filho, dentro do perfil de comportamento que ela tem.
Quer dizer que só analistas estáveis vão ter sucesso? Óbvio que não. Então, mesmo você sendo um dominante, mesmo você sendo influente, quais são as características que você tem que vão te ajudar a fazer o teu filho esse aluno vencedor? E é nesse quadradinho que eu consigo ajudar. Pegar comportamentos, a Carol fala até um pouquinho de temperamentos no curso dela, o que é maravilhoso, é muito necessário, se falando de maternidade, conhecer quais são essas características e fazer o uso delas para que você possa, então, ajudar o seu filho, mas também entender-se que quando certas coisas se manifestam em você, tá tudo bem, é uma característica minha, eu já sei que é uma dificuldade que eu tenho, eu vou lidar. Esse é o outro lado, então, do DISC. Eu falei de conhecer e usar os seus superpoderes para vencer os seus desafios, e aí eu também vou conhecer quais são, em empresa a gente chama de pontos de melhoria, que aqui a gente vai falar assim, quais são os meus pontos de atenção. Então, eu, Gláucia, como eu acabei de falar, eu não sou uma planejadora nata. Mas como empreendedora e também no meu trabalho do dia a dia e também como pessoa, eu preciso me organizar. Então, eu sei que planejamento é um ponto de atenção meu. Então, eu vou me organizar porque o meu natural não é planejar. O natural é ir no flow, é sair fazendo, mas não vai funcionar esse negócio. Vou perder prazo, vou perder data, vou perder estratégia, vou perder. A Carol não vai perder nada, porque o planejador não perde, filho. O planejador vai. O influente não vai, não. Ele para no meio do caminho. O planejador vai porque ele, né, ó, do dia, desde que acorda até antes de dormir. Porque Exato. senão, né? Exato. Mas é seu nato, né? E o meu caso, assim, eu me forço a fazer. Eu também tenho várias listas, várias coisas para me organizar, mas não é o meu natural, eu tenho que me esforçar para isso. E tudo bem, gente. E tudo bem, eu faço uso das coisas que eu tenho, que me ajudam como empreendedora, e observo aquilo que é desafiador para mim. Tá, isso aqui me atrapalha, então eu vou ter que trabalhar isso aqui para não me atrapalhar mais. Eu tenho, por exemplo, eu tenho que entregar um relatório para um cliente, que eu estou demorando, porque o influente, ele vai perdendo prazo. Um analítico perde prazo, mas é nunca. Você entende? Então, tá na hora de eu correr atrás e vou entregar isso ainda hoje. Então, são seus pontos de atenção, que, claro, a maturidade também já ajuda. Chega uma hora que você já sabe que não é seu nato e você vai avançando. Então, se tratando de mães, da questão da educação, é a mesma coisa. Quais são as coisas incríveis que você nasceu com elas, para que você pode fazer uso como empreendedora e também para ajudar o seu filho? E também quais são aquelas coisas que você não nasceu com elas, mas que você pode desenvolver para te ajudar, para que você ajude seu filho, também para te ajudar, para que você seja a mulher que você é chamada para ser. Ser mãe é um pedaço de quem você é, não é o todo de quem você é. Porque uma hora os filhos crescem e quem que vai ficar? Glau, pegando um gancho do que você está falando, olha que interessante. Essa mãe, ela ainda não fez a sua aula bônus dentro do curso. Ela só fez toda a parte dos módulos, e aí eu pedi para ela teve ótimos resultados, e eu pedi para ela participar de uma live e contar o depoimento dela. Praticamente, ela brigava todos os dias com a filha, porque ela não é disléxica e a filha é disléxica. A filha pensa, estuda de um jeito e a mãe pensa e estuda do modo tradicional que todo mundo conhece. E aí tinha aquele conflito, né, em casa. Todos os dias, ela falou que todos os dias elas brigavam. E quando ela descobriu o modo que a filha dela estuda, que a filha dela, o cérebro dela trabalha, ela falou que a casa dela tudo mudou. Ela ainda nem tinha feito a aula de temperamentos, ela não tinha nem feito ainda a sua aula do DISC, ela ainda nem tinha chegado nessa parte. Quando chegar, você imagina a maravilha que vai ser, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês entendam o quão é importante conhecer sobre um determinado assunto, ter o autoconhecimento seu, do seu filho, conhecer sobre a dislexia, né? Ir a fundo sobre um determinado tema. É tão importante para que abra, né? Clareia ilumine essa estrada e você possa seguir, porque briga não leva a nada, pelo contrário, né? Sim. Briga, conflito, grito, é só atraso e baixa autoestima e não traz nada de bom. Mas olha como é diferente quando você tem um autoconhecimento.
você traz solução de problema, a clássica frase que eu digo sempre, a minha estrada ficou iluminada, consigo ver luz no fundo do túnel, né? Eu tenho clareza naquilo que eu sei, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Então, tudo muda. É muito interessante esse autoconhecimento. Agora, você imagina, você está aqui contando, eu estou imaginando. Imagina uma mãe dominante, que é aquela pessoa que é do prazo, rápido, rápido, rápido. Que para ela, o método de aprendizado é aquele. E, de repente, ela vai lidar com um filho que o método de aprendizado é totalmente diferente do dela. Como ela é do resultado, ela vai querer forçar ao filho, ele tem que aprender. Como é que, porque para ela, como ela é do resultado, para mim deu certo, para você, se você fizer A mais B, vai dar C. Como é que não está dando certo? Quando ela entende que o perfil de comportamento dela vai levá-la para isso, ela vai voltar, eu com planejamento. Eu vou respirar e falar, pera, isso aqui não vai funcionar. Meu filho é outra coisa, o aprendizado dele é outro. Isso aqui da produção, isso vai servir para eu empreender, vai servir para desafios, vai receber... Eu sou uma solucionadora de problemas. Gente, eu acho o perfil dominante maravilhoso, viu? Tem zero problema no perfil dominante. É só que para ele vai ser um desafio. Quando ele entende que o perfil dele é diferente do filho dele, e que o filho dele vai ter outro processo de aprendizado, ele vai dar aquela respirada, do tipo, porque ainda que, aí indo para temperamento, mas não mais para comportamento, ainda que ele perdeu um pouco a paciência, é o tempinho de dar aquela bebidinha de água, dar uma respirada, se reorganizar nos sentimentos, porque eu imagino, Carol, mesmo sendo mãe, eu imagino que deve passar muito pelo sentimento da frustração. Então, mesmo não tendo essa questão da maternidade, até queria ouvir isso de você, mas eu lido com profissionais que se frustram muitas vezes. E aí, dentro do conhecer o próprio perfil do DISC, é que ele vai falar, cara, não tem por que eu me frustrar, porque eu posso não ter isso aqui, mas eu tenho isso aqui. Então, eu faço uso disso aqui, trabalho isso aqui para melhorar, então eu venço os meus desafios. E para a mãe, como é que ela lida com a frustração? Como é que ela faz para não passar a frustração para o filho? Então, Glau, é muito contrastante esse sentimento, né? Porque ao mesmo tempo que você fala, eu gerei, né? Aquele filho é Tá. meu, então eu sei Uhum. tudo. E ao mesmo tempo você fala, meu Deus, né? Bateu dislexia ou bateu TDAH que eu vi aqui, não sei nada, né? É um mundo, você tem que descobrir tudo. E aí, pelo menos a minha trajetória foi, eu não sei nada dos meus 3 filhos, né? Não. Eu falo no curso para as mães que elas não saem com um cartãozinho aqui, um livrinho, né? Deu a luz, sai com um livrinho, falando, olha, agora você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Você vai fazer Manual de isso. instrução, né? Manual de instrução. Manual de instrução não acontece. E aí, quando você se depara com um filho com dislexia, desortografia, descalculia, né? E você se vê no seu filho, você vê a sua infância no seu filho, você não sabe nem o que é isso, nem por onde começar. Tudo aquilo que você tentava ensinar para os outros 2 ia bem, para aquele não ia. Aí você fala, pô, o que eu tô fazendo de errado? Né? Por que eu não tô ajudando? Por que eu não tô ajudando a solucionar esse problema? E o pior ainda, uma balança, que eram os profissionais, né? A fono, a psicopedagoga, a psicóloga, que ajudavam ele, e ele ia bem, estava lendo bem, mas aí chegava em casa, ele não sabia estudar, ele não sabia estudar para a prova, ele não tinha um método de estudo, ele não sabia como organizar, planejar o estudo dele para a próxima semana, ele não sabia como se mover. E eu, atrás dele, porque descobri minha dislexia, o meu problema é sentar e escrever um texto, eu não sabia como me organizar. Aí eu falei, meu filho, estamos, né, os 2 bem de vida mesmo. E aí, e essa época, ele tinha 8 para 9 anos, quando a gente começou a correr atrás de informação e tal. E quando eu te contei foi período da pandemia, né? Sim. 2020. Sim, 3 anos atrás. Ele já tinha 9 anos e meio, Sim. mais ou menos. Então, ali, quando eu tive o meu autoconhecimento e vi quem eu era realmente, que eu falava, você falou assim, nossa, eu disse que deu como você é dominante. Nossa, que legal, hein? Você é muito influente. Oi? Influente? Eu? Sim, você fala com as pessoas e eu... Não, Glaucia. Sim, aqui, ó, deu aqui na pesquisa.
Você é influente? Sim. Aí eu comecei a trabalhar aquilo na minha cabeça. Falei, se eu sou influente, eu vou estudar para poder ajudar o meu filho, eu vou ensinar ele a estudar. E aí eu voltei a estudar. Falei, já que eu sou influente, aquilo me chamou muita atenção, Glau. Porque eu falei, se eu sou influente, eu vou estudar para ajudar meu filho, ele vai me ouvir. E dito e feito. Tanto é que André agora estuda sozinho, né? E assim, eu tenho um orgulho. Ele não gosta de ser filmado, mas eu queria fazer um filme dele, um vídeo dele todo dia estudando. Chegando da escola. Ele tá aqui, ó. Vem aqui dar um oi. Não. Porque assim, é um orgulho. Andréia, poxa. É um orgulho dele, é um orgulho do. Foram 5 anos de estudo, sentada, fazendo curso, indo, voltando, né? Com esse negócio de pandemia, máscara, faz online, mas que valeram a pena, que valeram a pena. Então, é um percurso doído, posso dizer até que ardido, porque você conhece e ao mesmo tempo não conhece seu filho, né? Então você tem aquela sensação de frustração, mas você sabe que existe, que tem uma luz aí nesse túnel. Mas isso que é legal do autoconhecimento. Você falou de fazer uso de algo que você tinha. É muito engraçado, Carol. Eu não sei porque essa resposta eu não tenho. Por que a gente não reconhece certas coisas que a gente tem? Talvez porque a gente é tão crítico. A gente dá... Não, eu tenho uma parte da resposta, sim. É que acho que acaba de mudar de ideia. A gente fica tão em enfoque daquilo que a gente não tem e gostaria de ser, que a gente despreza e ignora quem a gente é. Então, por exemplo, para mim, é tão óbvio que a Carol é uma pessoa influente, tão óbvio que ela é a competência que a gente chama ali é de persuasão. Para mim é tão óbvio e para ela não, porque ela tinha tantos desafios com relação ao que ela gostaria de ser para o filho dela, né? Nasce a mãe, nasce a culpa, que ela não percebia aquilo que ela tinha. E quando ela percebeu, ela pôde fazer uso daquilo para si mesma, porque quebra sua própria frustração como mãe, como mulher, e também ajuda o seu filho com relação aos desafios dele, no caso, né, da dislexia, com relação ao aprendizado. Eu acho que essa é a maior contribuição, pensando assim, DISC para o teu público, é a maior contribuição. A Letícia escreveu lá atrás nos comentários, depois eu queria que a gente voltasse para a gente ler os comentários do pessoal, mas escreveu assim, antes eu só chorava, agora eu choro menos. E é isso, né, Letícia? Tem esses dois lados, né? Chora menos porque a gente aprende a lidar com o desafio e chora menos porque você começa a vencer, vai se frustrando cada vez menos. Mas uma coisa que a gente pode fazer juntas nessa jornada, que foi o que eu fiz com a Carol, é exatamente isso. Conhecer as coisas que você tem, que vão te ajudar a ajudar o seu filho, mas vão te ajudar também nos seus processos, independente da sua maternidade, nas suas outras situações de vida. Eu queria incentivar muito essas mulheres, Carol, muito, muito, assim, se cobre pelo menos um pouquinho menos. Eu sei que pedir isso para uma mãe praticamente tipo, muda de assunto. Mas se cobre um pouquinho menos. Vamos olhar o que você tem de incrível, as coisas que você faz, as suas contribuições para a tua família, para a sociedade, para o seu dia a dia, as coisas incríveis que você tem. Nisso eu consigo ajudar. A você olhar para as coisas que você tem. E aí sim, as coisas que não são incríveis, a gente vai trabalhar para melhorá-las. Mas primeiro mudar um pouco, né? Tirar esse óculos da cobrança, colocar o óculos do autoconhecimento e se surpreender com quem você já é. Acho que yes! Essa é a palavra mais legal. Vamos nos surpreender com quem nós somos. Eu também passei por esse processo em âmbito pessoal. E poder conduzir outras pessoas e mulheres nesse processo é muito incrível. Maravilhoso. Olha que linda as mensagens, Glau. A Letícia escreveu, maravilhosos, obrigado por compartilhar esse conteúdo maravilhoso. Dislexia do Rio Grande do Norte falou, agora eu chorei. Olha que legal. Muito bom receber. Pois é. Ó, eu queria voltar aqui nas mensagens. Tem alguém por aí? Entrou bastante gente, né? Espero que o pessoal fique ou assista depois. Muito boa essa discussão. Minha filha, porque vocês lidam com umas questões muito pesadas e no dia a dia quem que dá a mão, não é?
Se você tem isso resolvido dentro de você, no dia a dia você fala, bora, eu já tenho essa informação, vamos avançar. Daqui a pouco eu choro, mas agora eu tenho que avançar, é Isso isso mesmo. mesmo. A Alice Glau, escreveu lá atrás, me identifico. Glau, e lembrando que a mãe do disléxico, ela não é só a mãe do disléxico, né? Ela é a mãe, ela é a esposa. Quem é mãe solteira Claro. é a mãe solteira, que trabalha, que tem que ir na escola, lutar pelos direitos do filho, que tem que ir atrás de profissional. Os profissionais são caríssimos, caríssimos, né? Aqueles que fazem realmente toda a equipe multidisciplinar, que depois sai o laudo, passar com neuropsiquiatra infantil é caro, né? Mínimo R$ 700 aí de consulta. Então, assim, Ah, a gente fala com um público, né? Com mães que realmente passam um perrengue ali, uma dificuldade, não só emocional, é financeira, né? É não sei. conversar com a família sobre dislexia, a família que não entende por que essa criança não está lendo. Então, assim, a gente vive assim num turbilhão, sabe? Aquelas ondas do Havaí gigantescas, sabe? Que vai, depois Uhum, passa, uhum, fica mais sereno, uhum. depois sobe de Sim, novo, depois vai. Então, são mães que precisam desse autoconhecimento, sim, elas precisam se sim, conhecer para ter sim. essa segurança, para falar, não, ok, tô na onda, tô ali no alto da onda, tá tudo muito estranho, mas calma, eu tenho controle, eu sei por onde caminhar, eu vou esperar ou eu vou prosseguir. Ter esse autocontrole, eu acho que é fundamental para poder. Carol, você falou uma palavra muito importante, desculpa, acho que eu até te Não, cortei. não. É confiança. Quando Sim, eu sei quem eu sou, eu tenho confiança para atuar dentro daquilo que é quem eu sou, que eu me conheço, que tá ali. Eu sei que isso aqui eu dou conta porque eu sei que é quem eu sou. Eu sim. sei que isso aqui é desafiador, então eu vou trabalhar porque de fato é desafiador, mas eu sei que isso aqui é quem eu sou, então eu vou poder caminhar. Essa confiança, ela é fundamental. E puxa, você estava falando sobre, né, de repente a criança tem dificuldade no aprendizado, então além da própria cobrança, a mãe ainda tem que lidar com a cobrança, de repente até do próprio cônjuge ou dos familiares, né? Então, tipo, não está aprendendo por sua causa. Eu me solidarizo, sabe? Eu não imagino o que é passar por isso. Eu fico feliz que a Carol tenha feito esse curso que, de uma forma mais acessível, muna essas mães para que elas possam fazer. E o legado de vocês, meus amores, está aí. Seu filho aprendendo, seu filho desenvolvendo, a Carol falando, ó, André está estudando sozinho. Porque você falou de tudo isso, ainda tem as mães como você, que tem mais de um filho. Então tem as questões dos outros filhos. Você ainda, todos os seus filhos, né? Que a Carol conseguiu ter três gêmeos. Tá todo mundo na mesma faixa etária. Mas imagina uma mãe que tem um mais com 11, outro com 3 aninhos, outro com 7, cada uma idade, cada um com os seus desafios, cada um com as suas dificuldades. É o que é. E a gente quer te ajudar a vencer para você falar, deu certo. É verdade. Ó, Carol, a Maiora escreveu lá atrás, ela tinha escrito aqui, ó. Veja um propósito de Deus sobre a vida da Carol. É Maiara, ela escreveu para você. Que Escreveram aqui a dislexia, M. Muito boa essa discussão. Maravilhosas. Autoconhecimento é vida, escreveram. A lindo. Letícia já falou que eu chorei. A Letícia escreveu: esse processo é difícil e maravilhoso. Como todo processo de valor é assim, é sempre difícil, é dolorido, mas no final é maravilhoso. Eu acho que você falou já de dislexia dominante de filho com descalculia e TDAH, né? Acho que você já falou sobre isso. Sim. Filho não tem bula, é verdade. Cada um é um mundo novo. Filho não tem bula, é É ótimo. verdade. Devia, né? Vim com manualzinho, facilitar a vida de vocês. Um mundo novo, mas é uma luta, né? Potencializa. Melhoramos para melhorar. Olha aí que ela escreveu, a Letícia. Melhoramos para melhorar para eles também, né? Para você antes de Também, tudo. completamente. Mas é para Porque eles também. só a mãe indo atrás de informação, quem é que ama mais aquela criança? A professora com 30 na sala de aula ou a mãe do Claro. filho? Né? Então, é ela mesma. É o que eu falo aqui, né, no meu canal. Eu falo, se você não for atrás de informação, ninguém vai atrás de informação para você.
né? Por mais que você tenha a melhor profissional te ajudando, mas assim mesmo em casa, você precisa ajudar. Se a profissional te dá exercícios para você estar fazendo em casa com o filho, você tem que fazer. Então tem que voltar lá no dia seguinte, na outra consulta, e fez o que eu falei para fazer em casa? Não. Então, você precisa, a mãe precisa estar disponível, né? Se ela não Uhum. tiver, nada Uhum. funciona. Carol, a Letícia escreveu aqui isso mesmo. Vou conseguir meu diagnóstico só ano que vem. O diagnóstico demora para sair? Então, Glau, você pode fazer o diagnóstico na rede pública, no Tá. alguns planos de saúde ou no particular. No particular, se você for no SEDA, na Associação Brasileira de Dislexia, sai rapidão. Inclusive, eles fizeram um mutirão, acho que semana passada, se eu não me engano, laudo em 4 dias. Então, você consegue fazer, só que custa muito caro, né? Sai mais Tá. de 4, 5 mil reais, então, muito caro. Meu Deus! Nossa, é muito dinheiro. Uau! A gente fala de valores altos. Se você for passar com o SUS, aí você tem que, algumas vezes, ficar em lista de espera, né? Algumas vezes você vai pegar um profissional que não é sempre que você, né? Que tem aquele feeling, né? Vai ser assim, roleta russa. Uhum. Então, entendeu? Depende muito. Tem clínicas especializadas, tem profissionais que não sabem nem o que é o transtorno de aprendizagem, entendeu? Então, não são todos os profissionais que estão habilitados, que podem dar essa assistência. Então, você precisa ver direitinho se a profissional, se a fono trabalha com transtorno de aprendizagem, se a psicopedagoga trabalha com transtorno de aprendizagem. É um mundo muito novo, né? Então, Sim, está todo mundo correndo atrás de informação. da informação. Existem poucos Entendi, cursos. Os cursos que entendi. existem são caros. Sim, Então, assim, nem os próprios professores, nem as próprias escolas conseguem ajudar essas crianças. Tipo, sim. adaptação. A adaptação escolar tem mais de 20 adaptações escolares. Eu tenho Uau, uma lista de 30 adaptações escolares que a gente usa aqui na sim, Itália. E que o Brasil tem tipo 5, 6, entendeu? Então, assim, é tudo muito novo. A gente precisa sim, capacitar outros profissionais. Só que eu escolhi capacitar a mãe, porque eu vi a diferença que é quando eu fui na escola e eu não sabia falar sobre dislexia, e quando eu voltei sabendo falar o que era dislexia e defendendo os meus filhos, o meu filho, né, com os direitos, com a lei, tendo domínio do que era a dislexia. Então, são 2 casos diferentes que a mãe precisa se capacitar. conhecimento todo, né? O Sim, autoconhecimento e, claro, conhecimento do cenário é arma, né? Empodera, no melhor sentido da palavra empoderar, empodera a pessoa para que ela possa lidar, entendi. É um cenário bem particular. Qual que é a população de dislexos no Brasil? Você tem esse dado? Olha, nós nem combinamos no planejamento, viu, gente? Você vê não, como é que as cara numas situações aqui. não, A gente não, está eu falando sei. de qual Então, porcentagem? são de 7 a 15% da população mundial, Uou! mundial, e 8 milhões de brasileiros têm dislexia, com É base, muita gente. com base na Associação Brasileira de Dislexia, né? A pesquisa deles. É muita gente. É muita gente, é muita gente, é muita mãe precisando de ajuda. Ó, o Fortunato escreveu aqui: toda mãe precisa se capacitar não só para o autoconhecimento, mas para também Sim. para o quê? Cobrar os profissionais, né? Envolvidos no tratamento do filho. Gente, eu cheguei na idade que, se não usar óculos, é isso. Também para cobrar dos profissionais envolvidos no tratamento do filho, que é o que a Carol tá falando, é isso mesmo, né? Se não. Com a informação, você consegue. É totalmente diferente, né? É uma Carol e a outra Carol, uma mãe e outra mãe, é isso Sim. mesmo. Ó, aqui tem uma aluna minha, a Angélica, que me mandou até uma mensagem hoje, fofa da filha dela, com resultados maravilhosos. E ela foi uma mãe dessa, que primeiro não sabia, e depois do curso teve as informações e foi confiante para a escola. Não foi uma vez só para a escola, tá? Foram várias vezes. Mas até conseguir todas as adaptações, não conseguiu todas, algumas, mas ela foi para a escola já
com uma base, sabendo o que era dislexia, falando de igual para igual. Não aceitando tudo que a escola, entendeu? Eu falava, não, acabou. Sim, Mas sim. argumentando, entendeu? Sim. Quando você tem essa base, até a sua postura muda, né? Então você vai confiante. E é isso que eu passo para as mães, porque Exato. é a chave da virada. Que todo mundo me falava, as professoras falavam aqui na Itália para mim, eu não entendia. Ah, seu filho vai ter a chave da virada. Ah, vai acontecer a chave da virada. Eu falava, que chave da virada é essa? A chave da virada é quando a mãe se capacita para poder ajudar esse filho. Vai chegar um momento que ele vai voar sozinho, entendeu? E aí a chave virou, você fez o seu papel. Você já cumpriu o seu papel e agora pode, né, seguir com os seus outros desafios. Claro, né? Mãe é mãe, tá ali, mas pode ter sua atenção voltada para outras coisas. A Letícia escreveu aqui, por isso que o trabalho que vocês fazem aqui é muito importante. Ô, Carol, olha aqui, menina, esse negócio arrepia, viu, gente? Não é por nada e é por tudo, sabe? Saber que, de fato, você está contribuindo para o desenvolvimento desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, especialmente dessas mães que já têm tanto nas costas e você poder tirar um pouco desse peso da mochila e deixar a jornada dela mais leve. Quem não quer fazer isso? Isso é uma vida feliz, gente. Isso aí não é dinheiro, não. Isso aí é propósito, outra coisa. É quase uma briga travada para conseguir as adaptações que a Angélica escreveu aqui que você estava falando, né? Sim, sim. E Acho que é isso. E tudo isso só através do autoconhecimento, gente. Por isso que eu falei no início da live que a Gláucia mudou minha vida, né? E é real. Eu escrevi até lá no grupo das mães, a dislexia do RN vai confirmar para mim. Eu falei, essa mulher aqui, ó, mudou minha vida. Porque quando você faz um percurso desse com uma pessoa que tem capacidade, que não são todos, né, que trabalham com DISC, que tem essa capacidade, a Gláucia tem um domínio tão grande de puxar umas coisas ali do passado que você fala, meu Deus, né? Porque o exemplo que eu te falei da mala, eu vou abrir aqui um parêntese, gente, quando eu estava fazendo o período do DISC com a Gláucia, são sessões, né? A gente marca sessões e aí mentorias, e aí a gente fez online, né? Porque ela estava em São Paulo, eu aqui na Itália. E aí, eu contando para ela, né, o meu dia a dia, e falei para ela, quando eu vou para o Brasil, eu me organizo 6 meses antes, preparo a mala, deixo tudo pronto. Aí ela parou assim, falou, Carol, 6 meses antes? Por quê? Aí porque assim eu já me organizo, eu já sei o que eu vou levar, eu gostava eu ainda gosto de me organizar muito. Mas ela me chamou uma atenção de tipo, é necessário você, tipo, desconstruir toda a casa 6 meses antes que você vai viajar? E eu pensei muito nisso, Glau. Falei, meu Deus, eu mudo. Meu marido falava isso. Eu falava, fica quieto. Estão me arrumando, estão me organizando. E eu falei, nossa, quanto errado eu tava, né? Quanta ansiedade eu tava passando para os meus filhos, para essa viagem para o Brasil. E aí, eu fui me autocorrigindo. Depois que eu percebi isso, falei, não, 1 mês antes tá bom, né? 3 semanas antes, 2 semanas antes, tá bom. Porque eu não tinha noção disso. Eu não via isso. Para mim era normal, né? E essa autocorreção eu só tive através desse caminho, desse percurso com a Gláucia. E por isso que eu falo que ela mudou minha vida. Eu arranjo umas confusões, que era uma vez eu estava atendendo um biólogo, né? Aí a gente estava conversando e eu soltei uma questão, porque assim, eu faço algumas afirmações, mas eu faço muito mais perguntas, porque é muito melhor. Você que é mãe, você vai fazer isso com o teu filho, provavelmente, no aprendizado, você vai instruí-lo, mas às vezes um dos caminhos do ensino é você fazer perguntas para que a pessoa pense e ela chegue naquele lugar, né? E uma vez eu estava fazendo algumas perguntas para um cliente, era sexta-noite, a gente fazia as mentorias dele sexta-noite. A pessoa, em vez de estar curtindo a vida, estava comigo 8 horas da noite, a gente fazia. Olha, foram uns bons 3 meses fazendo mentoria. Isso é propósito. Não, por mim tudo bem, eu trabalho, né? Mas por ele também, e vinha pontualmente, era incrível. E aí ele olhou assim para mim, você está estragando tudo? Ficou bravo. E aí,
calma, em absoluto, a gente nunca quer, nunca é afrontoso. É que o questionar em si, não é o jeito que eu falo, óbvio que não, gente, pelo amor de Deus. Mas a pessoa é confrontada com ela mesma, essa expressão que eu estou procurando. Então, não sou eu confrontando a pessoa em absoluto, porque o que eu faço uso de um relatório de uma pesquisa que a pessoa respondeu. Não fui eu que respondeu. Então, eu faço uso das perguntas e das respostas que estão no próprio relatório dela, que ela respondeu. Então, às vezes a pessoa fica brava porque a situação a confronta, né? Às vezes, assim, na verdade é bem raro. É que você está falando disso, eu estou lembrando desse outro caso, né? Esses casos. E aí, na semana seguinte, fiquei pensando no que você falou, você tem razão, né? Aí, de novo, assim como eu fiz uso do relatório para pontuar algumas coisas, eu voltei para o relatório, mas não sou eu que tenho razão, é que está escrito lá, eu só estou te ajudando no teu autoconhecimento. Então, era muito incrível, porque ele se culpava tanto das decisões de... Olha isso, gente. Olha o que é culpa. A gente estava falando há pouco da culpa da mãe. Eu estou falando da culpa de um profissional. Olha isso. Ele se culpava tanto das decisões de carreira que ele tinha tomado, que ele não conseguia avançar os próximos passos, nem naquela organização, nem em lugar nenhum, porque ele achou que ele tinha perdido tempo tomando as decisões do passado. Para desvinculá-lo do passado, para que ele pudesse seguir, para ele conseguir observar as coisas incríveis das decisões que ele tinha tomado, as coisas que ele poderia ajustar na rota, estou cansada até de lembrar. Mas é isso. Essa história do autoconhecimento que te dá essa segurança para que você possa avançar. E a gente pode te ajudar nisso. No curso da Carol, acho que vale a pena falar já, né, Carol? Eu falo aqui, você fala? Sim, não, pode falar. Vai pegar até outra pessoa falar do que a gente... Não, mas aqui estamos em casa, né? No curso da Carol, eu fiz um módulo intensivão com algumas perguntas para que você conheça as características dos 4 perfis, para que você possa se encaixar e, a partir daí, te ajudar no autoconhecimento. Ali é um geralzão, com uma pesquisa, com um relatório geral. Dá para fazer uso? Claro que dá. Eu te dei o material ali, tá disponível dentro da plataforma da Carol. E, em linhas gerais, vai te ajudar bastante. Você vai ver temperamento, você também vai ver comportamento. Qual a diferença se você faz a mentoria comigo? Que aí você vai entrar numa plataforma e responder as suas questões. E aí vai sair um relatório inteiro. É um relatório de 18 a 20 páginas sobre você. Então tá aí a Letícia. Eu tô falando da Letícia porque tinha uns comentários dela e tem o nome dela, fica mais fácil. Então vai sair um relatório da Letícia. São 18 a 20 páginas só sobre a Letícia. Não é um relatório geralzão como eu fiz ali no curso da Carol. É um relatório específico da Letícia, com as características da Letícia, os superpoderes da Letícia, os pontos de atenção de melhoria da Letícia, o que ela pode aproveitar para si mesma enquanto empreendedora, enquanto mãe, e o que ela pode desenvolver enquanto empreendedora, enquanto mãe. Então, isso é legal. Na plataforma, dá para fazer uso? Claro que tá, tem bastante informação lá. Acho que, eu não lembro quantas aulas, Carol, porque acho que faz um ano que eu gravei já, né? 7 aulas. 7? Nossa, eu gravei 7 aulas. Gente, que coisa. É um mini curso, é um mini curso. É um mini curso. Ó, para você entender, eu faço a mentoria individual, é 1 hora ou 1h15 com cada cliente. E sempre online, eu tenho feito online. Mesmo depois da pandemia, eu mantive o modelo, viu? Independente se você não está em São Paulo. A não ser que você faça muita questão do presencial, também posso fazer presencial. Mas os meus clientes, em geral, atendo tudo online. E aí só especificamente sobre você. Então, estou super à disposição. Se você entra num período mais calmo, de férias, e quiser aproveitar, vamos embora. Vamos junto começar 2024 tinindo para você tornar esse aluno vencedor e para você ser a pessoa que você é chamada para ser. Maravilhoso. E, gente, lembrando aqui, as mamães que eu já vi, tem umas alunas minhas, a Eli que entrou, a Angélica, façam a aula da Gláucia, né? Espalhem informação, propaguem, porque coisa boa a gente não pode guardar pra gente. A gente tem que, né, falar para as outras pessoas, porque é como se você guardasse ali o seu potinho de ouro para você
e, Uhum. né? Ou se não, fazendo um paralelo com a história da Bíblia, aquela pessoa que teve a moedinha e aí guardou uma moeda e ela guardou assim, tão bem guardado que ela não plantou, ela não deixou aquela moeda frutificar, não rendeu, não multiplicou. Então, quando você tiver uma informação, passe, porque vai abençoar outras pessoas, vai ser bom também para outras mães que precisam dessa informação, né? E a Isso. Gláucia, ela não é só mentora, ela é amiga, ela é querida, ela te dá uma mão assim, ela não é psicóloga, mas ela te dá uma mão psicologicamente, ela faz oração com você, ela é uma bênção. A Gláucia é uma mulher assim, realmente, que não é desse planeta, porque tá para nascer uma igual a ela. Então, ela é minha amiga, eu posso falar porque ela é minha amiga, mas ela é uma mulher maravilhosa e que tem abençoado muitas mulheres nesse Brasil afora e até fora do Brasil, né, Cláudia? Não só no Brasil. Uhum. A gente fica grato, Carol, porque a gente é tão pequenininho claro, né? Não, me emocionei. Quem mandou? É, é engraçado porque cada um com seus desafios, cada um com as suas, com aquilo que vai. A gente, olha só, a gente só se torna quem a gente é chamado para ser também por causa dos desafios pelos quais a gente passa. Você que é mãe, que veio com um filho com dislexia, e o teu pequeno tem essa dificuldade, você está se tornando essa mãe porque o seu filho é quem ele é. Então a gente se torna essa pessoa também pelas coisas que a gente passa. Então até os desafios a gente pode, nesse sentido, ter um contentamento, porque eles não vieram, presta atenção, eles não vieram para te derrubar, eles não vieram para você sucumbir, para você desistir, para sua vida ficar uma droga, tipo, se eu queria que tivesse sido diferente. Não, eles vieram para te tornar quem você é chamada para ser. Então, os meus desafios são outros. Eu não tenho filhos, eu não tenho nenhum filho, mas eu tenho os meus outros desafios. E, de repente, você ouvir de uma pessoa que você admira, e a Carol admira, dizendo também quem eu sou, você fala, puxa vida, apesar de tudo, alguma coisa estou fazendo certo, obrigada, Senhor. Não está perfeito ainda. Tem uma frase que atribuem ao Martin Luther King, né? É mais ou menos assim. Eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser, mas graças a Deus, eu não sou mais o mesmo. Então, a Gláucia hoje, 30 de novembro de 2023, tipo, não, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus, eu não sou mais a mesma. Né? Então, se você, depois do curso da Carol, ou durante o curso da Carol, puder dizer o mesmo, tipo, eu ainda não sou a mãe que eu gostaria de ser, mas que bom que eu já não sou mais a mesma. Nós estamos nessa caminhada juntos, cada um com seus desafios, mas estamos avançando. Isso que é importante. Amém, maravilhoso, Cláudia, obrigada. Olha, uma live maravilhosa, só mensagens lindas. Aqui a Eli escreveu, você também começaram a seguir ela, gente, a Angélica. A Elma escreveu, sim, concordo, Glaucia é uma bênção. A Angélica escreveu, exatamente, graças à dislexia de Malu, hoje sou outra pessoa e aprendo com ela todos os dias. Em especial, a coragem dela em se dispor e vencer os desafios. Olha que lindo. Que lindo! A mãe falando isso da filha, nossa, que emocionante, Angélica. Parabéns para você e para sua filhinha. Que bênção poder aprender com os próprios filhos, né? Que lindo, ó. E assim, quando você aprende com o filho, quer dizer, você se dispôs a, né, abaixar um pouquinho, porque a mãe está sempre se achando, né, ali. Mas Sim. quando você abaixa a guarda e olha para baixo e fala, não, deixa eu me dispor, deixa eu... foi a minha palavra de 2023, servir. Falei, Carol, abaixa um pouquinho. Você não é nada, né, Caroline? Mas abaixa mais um pouquinho e sirva, ajuda outras pessoas. E essa onda, né, quando você faz isso, vem filho querendo agradecer, vem pessoas que você nunca conheceu na vida online, falando, olha, você me ajudou num conteúdo que ensinava a ler um livro pelo áudio e meu filho agora está lendo e foi bem na prova. Pessoas que você nunca viu na vida. Então, assim, volta, essa onda volta, né? Esse plantar bem a semente, plantar bem a única moedinha que você tem, ela volta. Então, gente, vamos atrás de conhecimento, contatem a Gláucia pelo direct, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu acredito que 2024 vai ser um momento de
novidade, realizações, autoconhecimento, e através dela vocês vão poder se autoconhecer e conhecer também os filhos, a família. Vai ser maravilhoso. Sim. Como foi para mim, tudo aquilo, eu falo para as minhas alunas, tudo aquilo que foi bom para mim, bênção na minha vida, e me fez crescer, eu gosto de passar. E a Gláucia foi uma bênção dessa na minha vida. Então, tô entregando para vocês, mamães. Aqui nós temos 9 mamães ao vivo. Tô entregando para vocês a Gláucia. Contatem ela, que ela vai ser bênção na vida de vocês. Perfeito, Carol. Obrigada de novo, obrigada, pessoal. Obrigada por essa oportunidade, pela confiança. Estou à disposição, espero que vocês façam o curso ali na plataforma da Carol. Estou à disposição também para quem puder me procurar. A gente tenta fazer algo bem acessível para vocês, parceladinho, nada absurdo, mas que vai contribuir com certeza. Eu tenho tido a felicidade de ajudar muitos profissionais, ajudar mães, então tá aqui no meu coração. Obrigada, Carol. Amém, amém. Obrigada a você. Um beijo para todas, um beijo para todas. Eli, Letícia, Elma, Angélica, todas as mamães que passaram por aqui, são tantos nomes. E Deus abençoe vocês. Obrigada a você, Amém. Val. Foi muito bom. Amém. Um beijo, gente. Tchau, tchau.